Certeza que você já se deparou com a seguinte situação: você está andando pela rua, tem um monte de cachorro tudo enfileiradinho seguindo uma pobre de uma fêmea. E o que está acontecendo ali? Aquela fêmea está no cio, aquele monte de macho está atrás daquela fêmea. Você já se perguntou por que isso acontece? Você já se perguntou por que um cachorro não forma um par romântico, bonito, que dá flores no Dia dos Namorados para sua cadela todos os anos? Por que os cães não formam pares monogâmicos? Você já se perguntou sobre isso? Vamos conversar um pouquinho sobre isso hoje. Humano, você já deve saber que os cães eles são descendentes do lobo cinzento, Canis lupus. O cachorro hoje é cientificamente denominado de Canis lupus familiaris, uma subespécie do lobo cinzento. E eu sei que a maior parte das pessoas faz um monte de confusão e tem um monte de mitos aí associados com a ecologia, o comportamento dos lobos cinzentos, mas eu quero dizer para vocês, antes de falar dos cachorros, como é que os lobos se comportam. Os lobos não têm essa história de alfa, pelo amor de Darwin, vamos tirar isso da cabeça das pessoas, isso é um mito que já está ultrapassado há quase 50 anos e as pessoas continuam colocando isso daí para frente. Nós temos então, na sociedade dos lobos, um lobo pai, uma loba mãe e os filhotes daquela estação, da estação anterior e às vezes até de 3 anos atrás. E é isso que é um grupo de lobos na natureza, uma família, uma unidade familiar com o centro tendo o pai e a mãe, um casal, um núcleo monogâmico. Então, esse lobo e essa loba vivem juntos e procriam praticamente para o resto da vida, com algumas exceções, e cuidam dos filhotes de maneira comunal. Eles dividem os cuidados. Tanto a loba quanto o lobo caçam, trazem alimento para dentro da toca, os filhotes mais velhos, os irmãos mais velhos também trazem comida para os filhotes mais jovens, todo mundo é amigo, quase não tem briga, quase não tem agressões dentro do grupo, então aquelas ideias de dominação, de alfa, isso tudo é balela, tá bom? Os nossos cães também não se comportam em nada dessa maneira linear, com essa estrutura de que um manda e os outros obedecem. Isso não existe e quem está falando isso está simplesmente desatualizado ou mal intencionado. Bem, como é que os cães então mudaram desse padrão monogâmico, papai, mamãe, filhinhos, para esse comportamento promíscuo, a gente chama isso tecnicamente, tá? De comportamento promíscuo, em que uma fêmea no cio copula com vários e vários machos. Por nossa causa. As hipóteses mais aceitas são que a interferência humana fez com que ficasse muito mais vantajoso para os cães deixarem de ter cuidado parental. É um termo técnico que a gente usa na etologia para se referir ao cuidado, à energia que o pai e a mãe despendem no cuidado dos filhotes até que eles sejam aptos a viverem a sua vida. E como você pode estar imaginando, esse cuidado gasta muita energia. Você tem que alimentar um marmanjão até os 18 anos ou mais, você ter que dar casa, dar comida, dar roupa lavada. Imagina então quanto de energia na natureza você não poderia estar economizando se você tivesse o filhotinho, para de mamar e vai embora viver a sua vida. É isso que aconteceu com os cães. Com o passar do tempo, com a relação deles com a gente sendo cada vez mais reforçada, né? O padrão de comportamento deles mudou, porque aqueles cães que desmamavam os filhotinhos e paravam de se preocupar com eles, paravam de gastar energia cuidando daqueles filhotes, tinham mais tempo para se preocupar com a próxima estação reprodutiva. As lobas, elas têm uma estação reprodutiva a maior parte do tempo, que é lá no finalzinho do inverno, para poder criar os filhotes na primavera e no verão. Os cães têm duas. São 2 estações de reprodução por ano. A fêmea entra no cio a cada 6 meses. Isso significa que ela tem mais capacidade de deixar filhotes, mais capacidade de deixar descendentes, e por isso a seleção vai favorecer esse tipo de comportamento. Ah, Marlon, mas por que os lobos não fazem isso? Ora, muito simples. Porque se a loba deixa o filhotinho de 3, 4, 5 meses ao léu, desprotegido na floresta, ele vai morrer, ele não tem capacidade de se cuidar sozinho. E isso vai fazer com que ela tenha menos sucesso reprodutivo, que o lobo macho tenha menos sucesso reprodutivo. E se a loba ficar sozinha cuidando do filhote, também não vai conseguir amamentar, cuidar dos filhotinhos recém-nascidos, proteger eles e ainda sair para caçar, não tem condições. E é por isso que eles são um par monogâmico, porque
é necessário que o macho fique ali cuidando da fêmea, depois que ela pare, dos filhotinhos, trazendo caça, enquanto a fêmea ainda não consegue sair para caçar. E se ele não fizesse isso, ele também não teria os genes dele passado para frente. A seleção natural age dessa maneira. E os cães? Os cães têm uma história de vida totalmente diferente. Como a gente está lá interferindo, é só você perceber o que acontece com uma fêmea parindo na rua. Sempre tem alguém para resgatar, sempre tem um humano que pega um dos filhotinhos e leva para casa, uma ONG, a prefeitura, etc. E antigamente a mesma coisa, os filhotinhos eram alimentados pelas populações humanas, pelas aldeias, ficavam ali cercando os aglomerados humanos e conseguiam comida muito mais facilmente do que os antepassados selvagens deles. Isso faz com que os cães hoje tenham uma estratégia reprodutiva totalmente diferente. Então, apesar de geneticamente muito similares, cães e lobos são ecologicamente e etologicamente, ou seja, comportamentalmente, muito diferentes. Lobos são animais monogâmicos, que têm um par estável por muitos e muitos anos, que cuidam dos filhotes de forma comunal, dividem as tarefas mais ou menos de forma igual, inclusive com cuidado parental pelos irmãos mais velhos. E os cães são promíscuos, que praticamente não têm nenhum tipo de cuidado parental, nem da parte do pai, que abandona a fêmea logo depois da cópula, tampouco por parte da mãe, que logo depois de amamentar já para de ter cuidados com os filhotes. Isso porque nós humanos intervimos nisso e mudamos ao longo do tempo o comportamento dos cachorros. É ou não é interessante? Gente, então a gente vai ficar por aqui. Se tiver alguma pergunta, se tiver alguma curiosidade, quiser saber um pouco mais sobre cães, sobre outros animais, sobre ecologia, sobre comportamento, manda sua pergunta aqui que a gente vai ter o maior prazer de conversar com vocês. É isso, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.